em cima de um mandamento que acho que todos vocês conhecem, né, esse mandamento, que é o resumo que Jesus ele fez. E o tema, irmãos, que eu vou me servir para me introduzir essa palavra, fala assim: as 4 formas de amor explícita nas palavras de Jesus. Porque quando a gente vê esse mandamento, que eu vou ler com vocês, no livro de Marcos, no capítulo 12, no verso 30, Jesus ele meio que cita 4 formas de amor a gente tem que dar ao nosso Senhor Jesus. Que ele fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então esse é o mandamento a qual Jesus nos dá. E em seguida a gente vai ver que ele vai dar um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, que é a gente amar o nosso próximo como a si mesmo. Que são mandamentos, irmãos, que andam juntos. Uma das coisas que eu poderia começar logo aqui a esclarecer para cada um de nós é que é impossível, eu particularmente acredito que é impossível a gente amar a Deus sem amar o nosso próximo. E as Escrituras eram muito claras em relação a isso. É tanto que nas cartas que João escreveu, ele fala que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão, que vê, é mentiroso. Então eu particularmente, irmãos, quando eu olho para as Escrituras, principalmente para a mensagem do Evangelho, para aquilo que Jesus nos ensina, eu acredito que é impossível a gente amar a Deus se a gente não consegue amar o nosso irmão. E se a gente afirma que ama a Deus, mas não consegue amar o nosso semelhante, é meio que mentiroso. Então, a gente dar esse amor para Deus, irmãos, é um fato. A gente vai amar o nosso próximo. São 2 coisas que tem que andar junto. É uma coisa que a gente precisa entender. São 2 mandamentos a qual eu acredito que não se separam. Mas esse texto, irmãos, que eu li para vocês, eu acho ele muito interessante, porque assim, há um tempo atrás, irmãos, eu confesso para vocês que esse texto ele gerava muita dúvida em mim. Ao ponto de eu me perguntar algumas vezes, como assim eu tenho que amar a Deus de todo o coração, com toda a minha alma, de toda a minha alma, né, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Eu ficava me perguntando qual era o significado que isso tinha para mim. O que era que Jesus ele queria que eu fizesse. Né? Como assim amar a Deus de todo o coração? E eu refletindo, irmãos, nisso, eu cheguei à conclusão que por mais que seja algo que a gente já sabe, mas é que é muito importante a gente se lembrar. Porque a gente vive, irmãos, num mundo tão difícil, onde eu particularmente, quando eu olho assim para o mundo, eu vejo que o mundo cada vez mais tem encontrado dificuldades de amar a Deus e amar ao próximo. Parece que as pessoas cada vez têm ficado mais frias, irmãos, em relação a isso. E o próprio Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala que no final dos tempos, o amor de muitos irão se esfriar. E é o que a gente tem visto ao nosso redor. As pessoas cada vez mais têm perdido tanto o amor a Deus, ao Criador, o respeito, o temor, a obediência a Ele, como também o amor ao próximo, às pessoas. Às vezes eu, ali, convivendo com a galera de trabalho, irmãos, eu vejo cada coisa, eu fico, meu Deus do céu. As pessoas não têm mais um pingo de respeito pelo próximo. Às vezes eu vejo os colegas de trabalho conversando sobre as suas vidas amorosas. Eles falam do adultério, irmãos, como se fosse uma coisa assim, legal, louvável, assim, como se não tivesse nenhum problema, sabe, assim, como se fosse algo natural. E a gente sabe, irmãos, que infelizmente a prática do adultério, que boa parte são casados, infelizmente é a falta de amor, de respeito ao seu cônjuge, ou seja, ao seu próximo, ao seu semelhante. Não só ao seu cônjuge, mas também aquele que, né, vai que é a mulher do outro, alguma coisa assim do tipo. Então as pessoas não têm mais amor, irmãos, não têm. Então é muito importante a gente refletir sobre isso. E hoje eu vou focar nisso, esses 4 pontozinhos desse mandamento. E uma coisa que é interessante, irmãos, nesse mandamento que a gente vê, é que Jesus ele faz questão de frisar a palavra todos. Ele fala para a gente: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Então, por 4 vezes, irmãos,
ele repete a palavra todo. E quando a gente vai ver no original essa palavra todo, irmãos, ela tem um significado, né, de inteiro, nada pela metade. Então a gente tem que amar a Deus por inteiro, não pela metade. É isso que acho que uma das coisas mais explícitas nesse texto que a gente leu. Mas eu queria antes, irmãos, também falar um pouco do contexto, né? Porque assim, esse texto que a gente lê, irmãos, quem pergunta isso para Jesus é um fariseu. Porque se você for ler o capítulo 12 de Marcos, do começo ao fim, são pessoas tentando pegar Jesus na palavra, de alguma forma. A gente vê logo Jesus começando com a parábola do lavrador. Ele contando essa parábola que era literalmente dando uma cutucada nos fariseus. Aí depois a gente vai ver os saduceus querendo pegar Jesus acerca da ressurreição, que eles nem acreditavam nisso, irmãos, mas só para poder pegar Jesus na palavra, eles foram lá, né, querendo cutucar. Até eles perguntam, Jesus, tem um homem, que ele tem uma esposa, aí, só que ele tem 7 irmãos, ele morreu, aí porque na lei, irmãos, exemplo, se eu tenho 7 irmãos, e eu me casasse com uma mulher, se eu morresse, o meu irmão, que era mais próximo da minha idade, ia ficar com a minha esposa, né, e assim sucessivamente, até o último e pronto. Aí eles perguntam, mas mestre, quando, na ressurreição, quem é que vai ser o esposo da bendita aí, da vaza? Aí Jesus pega e fala, não, gente, parece que vocês não entenderam. Quando a gente for para o céu, a gente vai ser que nem anjo. Ninguém vai se dar em casamento. Não vai existir negócio de casamento não, gente. Vai ser todo mundo feliz. Não sei como é que vai ser isso, né? Mas eu sei que vai ser bom. Disso eu tenho certeza. Né? Mas ninguém vai se dar o casamento no céu. Mas eles tentaram pegar Jesus na palavra em relação a isso. Eles estavam encontrando qualquer forma, irmão, de prender Jesus para matar. O propósito deles era isso. Aí você vê os fariseus também tentando, na questão do imposto. Né? Aí Jesus pega um marido, ó, dai de César aquilo que é de César e dai de Deus aquilo que é de Deus. Então, eles estão tentando, de alguma forma, pegar Jesus na palavra. Aí chega esse homem e pergunta para Jesus, né, qual é o maior mandamento. E Jesus cita esses 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. São esses 2 mandamentos que Jesus ele trata aqui para a gente. E meu objetivo hoje, irmãos, é fazer a gente ter esse entendimento, né, qual o significado de cada formazinha que é apresentada nesse mandamento. E o primeiro que eu poderia destacar aqui para vocês, que Jesus ele manda, né, é a gente amar a Deus de todo o nosso coração, irmãos. No original, essa palavra significa cardia, a pronúncia dela. E ela significa a alma ou a mente, como fonte e lugar dos pensamentos, paixões, desejos e apetites, afeições, propósitos, esforços do entendimento, a faculdade e o lugar da inteligência. Ou seja, nosso coração, irmãos, ele é onde a gente guarda tudo, é nosso armário, por assim se dizer, é o nosso armário, onde está guardado. Esse é o nosso coração. E vale eu frisar aqui, irmãos, e salientar para vocês que o coração, na minha concepção, irmãos, ela é como se fosse a raiz. Se o nosso coração está bem, a gente vai estar bem. Se o nosso coração tem coisas boas, a gente vai produzir coisas boas. Então, para os outros pontos, a alma, o entendimento está legal, o nosso coração ele precisa estar legal. E quando Jesus ele fala a gente amar Deus de todo o coração, irmãos, acho que uma das coisas que eu poderia destacar aqui para a gente, que é muito importante, eu queria até citar alguns textos aqui para esclarecer mais, né, o que eu queria aplicar para a gente aqui nesse primeiro ponto, né, porque assim, eu já até falei para vocês aqui uma vez, quando eu preguei sobre a questão da gente cuidar do nosso coração, porque as escrituras, irmãos, ela é muito clara. A gente, as nossas atitudes, a nossa maneira de viver, é tudo, reações, é o reflexo daquilo que está em nós, no nosso coração. Não é à toa que em Provérbios, eu até anotei aqui, no capítulo 27, verso 19, fala que assim como a água, ela reflete o rosto, assim o coração reflete quem nós somos.
E Jesus, irmãos, ele dando algumas orientações, ele também fala um pouco a respeito disso. O próprio irmão Dudo, da última vez que ele pregou aqui na semana passada, ele citou aquele texto de Marcos, né, que os fariseus se escandalizam, porque os discípulos foram comer e não os lavaram as mãos, né, que eles eram pessoas impuras por conta disso. E Jesus fala, não, o que torna um homem impuro não é o que entra pela boca, mas sim o que sai de dentro do ser humano. Aí ele continua falando que é do coração que vem os maus pensamentos, que vem a imoralidade, que vem a inveja, que vem o adultério, que vem o homicídio, o assassinato, que vem tudo de ruim, irmãos, vem dentro do coração humano. Então, a maneira como a gente vive, irmão, diante da sociedade, na nossa casa, com os irmãos uns com os outros, é reflexo daquilo que está em nós, que está dentro do nosso coração. Eu estou lendo um livro, irmãos, que eu estou gostando muito, eu estou até quase terminando ele, que o título do livro, ele fala assim, você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Então a gente pode ver isso. A gente quando tem uma tendência, quando a gente gosta de uma coisa, quer dizer, ama muito fazer uma coisa, a gente não mede esforços para praticar aquilo, para ir atrás daquilo que a gente gosta. A gente, às vezes até de maneira natural para a gente. Mas por quê, irmãos? Porque isso está enraizado no nosso coração. E por isso está tão forte no nosso coração, isso acaba nos induzindo a fazer aquilo que a gente tanto gosta e tanto quer. É tanto que Jesus, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 19 ao verso 24, eu queria ler para vocês, ele fala assim, ele fala, falando sobre a riqueza, ele fala assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se eu fosse contextualizar isso aqui, irmãos, o que Jesus estava falando aqui, vocês não se deixem levar pela ambição das riquezas. Não amem a riqueza, porque vocês amando a riqueza, vocês vão se dedicar a ela. E é uma coisa, irmãos, que flui de maneira natural. A partir do momento que a gente entrega o nosso amor, a nossa energia, a nossa dedicação, a nossa inclinação ao dinheiro, pode ter certeza que você vai viver em função disso. Porque o nosso coração, irmãos, ele nos conduz a fazer aquilo. A gente age de acordo com aquilo que está no nosso coração, que é o que eu quero dizer. Não é à toa que Provérbios, ele é muito claro. Sempre cito muito esse Provérbios, capítulo 4, verso 23, que acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, as Escrituras, ela manda a gente guardar o nosso coração, irmãos, por conta disso. Porque a gente é induzido, a gente age, a gente se comporta de acordo com aquilo que está aqui dentro. Então, quando Jesus, irmãos, ele fala para a gente, ame o Senhor de todo o seu coração, é porque Ele quer, irmãos, que a gente seja tão cheio dEle, que a gente se entregue totalmente a Ele, como a gente cantou aqui, entrego o meu viver a Ele, para que a gente, irmãos, produza bons frutos de maneira natural. E no nosso coração, irmãos, é muito importante que a gente encha Ele de coisas que são boas, coisas que vai nos aproximar de Deus. Isso é muito importante. No livro de Filipenses, Paulo escrevendo ali a igreja de Filipos, no capítulo 4, no verso 8, ele fala algo bem interessante. Ele fala, irmãos, tudo que for amável, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, tudo que for digno, tudo que for puro,
que isso ocupe o pensamento de vocês. E a gente sabe, irmãos, que o que vem para cá é o que está aqui. É tanto que algumas traduções assim mais atualizadas, nesse provérbio do capítulo 4, verso 23, ele vai falar: tome cuidado como você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tem o mesmo sentido. Porque aquilo que está aqui é o que vem para a nossa mente. Da nossa mente, irmãos, vem a prática. Então, Deus, ele insiste, irmãos, a gente amar Ele de todo o coração, irmãos, porque Ele quer que a gente seja cheio dEle, Ele quer que a gente gaste tempo com as coisas que são dEle. Tem um salmo, irmãos, que eu acho muito, muito bom e muito legal, que é o Salmo 1. Boa parte aqui de vocês conhece. Do verso 1 ao verso 4, o Salmo 1 fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Tem um ensinamento muito importante que eu queria destacar aqui, irmãos, nesse salmo. Na cultura judaica do povo hebreu, irmãos, convidar alguém a sentar à mesa era você trazer alguém para a sua intimidade. O judeu não tinha muito costume de convidar se a sentar à mesa com quem ele não conhecia não, com quem ele não tinha intimidade não. Então quando o salmista fala que bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores, ele está querendo dizer que bem-aventurado é o homem que não se relaciona de maneira íntima, assim, de partilhar literalmente a vida com quem é ímpio. Porque a gente sabe, irmãos, que a gente é muito fácil influenciado por aquilo que é mal. A gente já tem essa natureza caída, essa tendência ao erro. Não estou falando aqui para a gente não conviver mais com quem não é crente, não estou dizendo isso. Estou querendo dizer que para aquele ciclo de amizade, a qual a gente compartilha a vida, assim, de maneira bem íntima, a gente tem que escolher pessoas que são de Deus, pessoas que são do Evangelho, que essas pessoas vão nos ajudar, irmãos, na caminhada, nos fortalecer. Então é muito importante a gente entender isso. Mas o salmista, ele fala algo interessante, ele fala que o prazer dele, mas antes o prazer dele está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, irmãos, é uma constância. Ele gastava tempo com aquilo. Ele enchia o seu coração com a lei de Deus. E ele afirma que o homem que faz isso é como uma árvore plantada junto a um rio, que ela não para de dar frutos. Que no tempo que ela dá seu fruto, ela não murcha. É por isso, irmãos, que é importante a gente amar o Senhor de todo o nosso coração. E amar o Senhor de todo o coração, irmãos, é isso, é a gente encher o nosso coração das coisas do Senhor, da sua palavra, meditar na sua lei de dia e de noite. A gente vai ver Deus falando isso para Josué. Josué, seja forte e corajoso. E de dia e de noite tu medita na lei que eu te dei, que eu dei para o teu servo Moisés. Para que tu observando ali, tu não venha se desviar nem para a esquerda e nem para a direita. A gente vai ver, irmãos, eu até falei para as meninas ontem, né, citei um texto para elas de Deuteronômio, que quando surge aquela nova geração, um dos conselhos que Moisés ele não dá em Êxodo, mas ele dá ali no último livro do Pentateuco é, quando você estiver caminhando com seus filhos, conversem sobre a lei. Quando você estiver, bote na porta de vocês, nos umbrais, em tudo que é canto, para vocês não se esquecerem dos preceitos do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Então o conselho era, meu irmão, se dedique, medite, gaste tempo com a palavra de Deus. Essa é uma forma, irmãos, a gente amar o Senhor de todo o nosso coração. É encher o nosso coração de coisas boas, irmãos. Que nos leva para mais perto do Senhor, que nos ensina a amar o nosso próximo. Porque pode ter certeza, irmãos, que se a gente encher o nosso coração com essas coisas, pode ter certeza, irmãos, que a gente vai produzir bons frutos. A gente vai, porque a gente produz aquilo que está dentro de nós. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, cheio do Senhor, então o que a gente vai produzir, irmãos, na vida das pessoas é Deus. A gente vai ser essa luz para o mundo. É como Jesus falou no texto que a gente leu, ensinou assim.
dentro de nós só tem trevas, o que vai ser produzido é trevas. Mas se dentro de nós tem luz, tem Deus, então a gente vai produzir isso na vida das pessoas. O Billy Graham, irmãos, um pregador americano, que acho que quase todos vocês conhecem, ele fala algo bem interessante. Ele fala assim: se você não encher o seu coração com a palavra de Deus, o inimigo ele vai te encher de medo, ansiedade, estresse e preocupação e tentação. É importante, irmãos, que a gente enche o nosso coração de Deus. E a gente amar o Senhor de todo o nosso coração é isso, irmãos. A gente encher o nosso coração, né, de coisas boas. Buscar o Senhor de todo o coração, como a gente cantou aqui, que é até uma passagem bíblica, né? Jeremias, capítulo 29, verso 3, que o profeta ali, usado por Deus, fala: vocês vão achar o Senhor quando vocês buscar Ele de todo o coração. E é dessa maneira, irmãos, que a gente vai conseguir diminuir as implicações do nosso coração, as maldades que há em nós. É a gente amando o nosso Deus de todo o nosso coração. Amém? Irmãos, o segundo ponto que a gente vê aqui, que Jesus ele fala do nosso amor a Deus, é de toda a nossa alma. Que a gente possa amar o Senhor de toda a nossa alma. No original, irmãos, isso significa o lugar dos nossos sentimentos. Ou seja, irmãos, Deus ele quer que a gente busque a Ele, que a gente ame a Ele, com os nossos sentimentos também. Que a gente se entregue, irmãos, a Deus também, com sentimento também de paixão. Porque o sentimento de paixão, irmãos, ele é encantador. Eu já, no meu casamento, né, aquela paixão, que muitas das vezes nos cega, né, faz esquecer tudo, esses erros, e a gente é induzido por esse sentimento, irmão, de maneira assim extraordinária. Então, às vezes eu fico assim, eu queria tanto, assim, ser apaixonado por ti, sentir esse desejo de paixão, de te buscar, aquela alegria imensa, sabe, que isso fosse uma realidade na minha vida, assim, de maneira mais do que eu já tenho. Porque eu tenho, irmãos, eu tenho muito prazer em ler as Escrituras, eu tenho muito prazer em orar. Isso para mim é muito prazeroso, mas eu queria que fosse cada vez mais e mais, assim, sabe? Então, quando Jesus ele fala a gente amar o nosso Deus com toda a nossa alma, irmãos, é com os nossos sentimentos, com os nossos, né, com aquilo de sentimento de alegria, de emoção, tudo isso Deus ele quer que a gente faça. E eu queria, para ficar mais claro em relação do que eu estou querendo dizer, eu queria ler um salmo com vocês, irmãos, que quando eu estava lendo sobre isso, meditando, me veio à mente esse salmo. E eu queria ler ele para vocês, mas antes de eu ler esse salmo, é o Salmo 42. Eu queria só explicar um pouquinho o contexto desse salmo, irmãos. Esse salmo, irmãos, ele, assim, não se sabe quem foi o autor, mas o que se sabe é que ele era um cara que não morava em Jerusalém, e que ele, por uma enfermidade, ele foi impedido de ir fazer a peregrinação dele, que não os romeiros fazem quando vem para cá, né? Esse rapaz, ele queria ir até, ele tinha o costume de ir até o templo, né? Participar de toda aquela liturgia, do culto a Deus, e ele não pôde ir. Então esse salmo, irmãos, é um salmo de lamentação, de angústia, por ele não ter conseguido ir até, né, fazer a sua peregrinação que ele tinha o costume de fazer, que era aquele percurso até o templo. E eu queria ler esse salmo com vocês, que eu achei muito interessante, irmãos. São só 11 versículos. Fala assim o texto: como a corça anseia por água, correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus.
A minha alma está profundamente triste, por isso, de ti me lembro desta terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo. Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Porque você está tão triste assim, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador e o meu Deus. Então a gente vê, irmãos, esse salmo de tristeza, de angústia desse rapaz, por ele não ter conseguido fazer a sua peregrinação que ele tinha costume, de ir cantando, louvando a Deus até o templo, até a casa de Deus, que o povo hebreu considerava o templo ali. Então a gente vê esse anseio, irmãos. Então a gente ia amar a Deus com toda a nossa alma, irmãos, e a gente ia ansiar pelo nosso Deus. É a gente se alegrar, irmãos, quando a gente está aqui, como igreja, juntos, não por causa de paredes, mas porque o que o culto nos proporciona. Porque tudo que a gente faz aqui, irmãos, eu entendo e eu dedico todo esse momento aqui ao Senhor. Então, a gente, nesse momento, a gente pode sim, irmãos, se entregar ao nosso Deus com todos os nossos sentimentos de alegria, louvando, cantando, se alegrando. Como eu falei para vocês a última vez que eu fui no Café da Linha, lá tem um senhorzinho que ele é o culto todo dançando, irmãos. Esse é uma expressão de alegria daquele senhorzinho. Tem mais de 80 anos, mas é uma alegria imensa, irmãos. É o culto dançando, pulando e se alegrando na presença de Deus, sem se preocupar com quem está do lado dele, quem está vendo. Não, se alegre, irmãos. E uma pergunta que eu faço até a você, uma pergunta retórica, é o seguinte: você tem amado Deus dessa maneira? Você tem ansiado na participação desse momento, irmãos? Quando você não consegue vir a um culto ou participar de um momento desse, o que é que se passa pelo seu coração? Será que você fica um pouco triste porque você não deu vir? Ou você se sente aliviado porque hoje eu não fui para o culto? Estou tranquilo. Qual o sentimento que você sente? Porque é muito bom, irmãos, quando a gente vem para esse encontro com expectativas, com disposição para adorar a Deus, para se alegrar na presença de Deus junto com os irmãos. É um negócio bom, irmãos. E quando o nosso coração está cheio de Deus, cheio desse anseio, esse momento para a gente, irmãos, ele se torna maravilhoso. Que nem é quando a gente anseia por aquilo que a gente gosta. Você se lembra que eu falei para vocês no começo que a gente é aquilo que a gente ama, que a gente gosta? Eu me lembro, irmãos, que quando eu vivia nas minhas loucuras, às vezes eu tinha a oportunidade de ir para um show secular de uma pessoa que eu gostava. Meus irmãos, quando eu só faltar rouco. De cantar, de repetir aquelas músicas que eu gostava. Sabe, aquela alegria, ia para o show lá, para aquela festa. Meus irmãos, eu me entregava àquele momento, irmãos. Me entregava aquele dali. Com alma e tudo, aquele momento. A gente tem que fazer da mesma maneira, irmão, com o Senhor. Se entregar, irmãos, a Deus, da nossa alma. E também aprender a criar essa expectativa, irmãos, durante a nossa semana. Eu tenho um anime que eu gosto muito, que é Dragon Ball. Né? E teve uma época que, logo quando lançaram a última saga, Dragon Ball Super, ele lançava um episódio de 15 em 15 dias, irmãos. E durante esses 15 dias, meus irmãos, era uma expectativa que eu criava dentro do meu coração grande. A nega é testemunho disso, né, nega? Irmãos, eu ficava assistindo vídeos, porque assim, tem uma coisa que eu fico com raiva de Dragon Ball, é porque assim, na hora do anime lá, na parte boa, os caras acabam. Aí fica pro próximo episódio. Aí o cara fica naquela expectativa. Irmãos, e eu ficava criando, eu ficava vendo vídeos na internet, tem até um canal Ei Nerd. Ficava vendo os vídeos, sabe, os caras especulando como é que ia ser o próximo episódio, como é que ia ser o desfecho. E meus irmãos, quando chegava no dia, era aquela ansiedade, irmãos, aquela alegria para assistir o episódio. E era porque era legendado, viu?
Né? E eu ficava lendo, eu não gostava nem muito de ler, mas eu aprendi a ler, assim, não. Mas assim, a minha leitura ficou melhor a partir desse momento, que eu ficava, porque como não tinha dublado, né, eu tinha que ler a legenda, para poder entender o que estava falando. Meus irmãos, mas era uma satisfação tão grande, quando eu tinha a oportunidade de assistir, quando passava os 15 dias, quando chegava o sábado, que ia lançar o episódio, meu Deus do céu, era um sábado diferente. Mas por quê, irmãos? Porque eu criava expectativas diante daquilo. Então é uma dica que eu lhe dou, crie expectativa também durante a semana, busque a Deus. Tire tempo para você meditar, para quando você chegar aqui no domingo, cheio de alegria, irmãos, para você louvar o Senhor com toda a sua alma, com as suas alegrias, com os seus sentimentos, se entregar literalmente ao Senhor. Porque é assim que Deus ele quer que a gente ame Ele, irmãos. É dessa maneira, com toda a nossa alma. Amém? Terceiro ponto, irmãos, que a gente vê, é que Deus ele quer que a gente ame Ele, é com todo o nosso entendimento. Entendimento, irmãos, significa mente, centro das habilidades intelectuais, efetivas e evolutivas. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu tive que estudar um pouquinho a fundo isso daqui. Porque me gerou uma certa dúvida. Como assim amar a Deus com todo o nosso entendimento? E quando eu fui pesquisar o original, ficou mais fácil eu entender. Quando Deus ele fala para a gente amar a Deus com todo o nosso entendimento, irmãos, o que Deus ele quer é que a gente ame a Ele com o nosso intelecto, nossas habilidades, com aquilo que a gente tem, a gente amar a Ele. Isso é interessante, irmãos, porque quando a gente ama a Deus de todo entendimento, com todo o nosso entendimento, pode ter certeza que com as nossas atitudes a gente vai abençoar a vida de outras pessoas. Então, tudo que eu for fazer, irmãos, eu tenho que entender que eu tenho que pensar em Deus, em primeiro lugar. Para ficar mais claro isso que eu quero falar para vocês, irmãos, eu queria ler um Provérbios que eu acho bem interessante, que é o provérbio do capítulo 16, o verso 3, que ele fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. E essa palavra, irmãos, consagrar, no dicionário eu achei interessante, porque ela significa assim: o ato por meio do qual se dedica uma pessoa ou uma coisa ao serviço de Deus. Então a gente amar o Senhor, irmãos, com todo o nosso entendimento, a gente pegar aquilo que a gente tem, as nossas habilidades, o nosso intelecto, e dedicar, irmãos, ao serviço de Deus, ao Senhor. E quando a gente fala em serviço, irmãos, a gente tem que colocar o nosso semelhante. E muitas das vezes, irmãos, a gente peca muito nisso, porque muitas das vezes a gente tem projetos de vida para a gente, a qual a gente almeja, mas a gente não coloca o Senhor no meio disso. A gente não dedica aquilo que a gente quer para a gente ao Senhor. E quando eu falo dedicar, irmãos, ao Senhor, é a gente dedicar ao serviço do próximo. Por exemplo, se a gente pensa em fazer uma faculdade, cursar um curso, que nesse nosso projeto de vida a gente inclua Deus. E a gente incluir Deus, a gente vai incluir o nosso próximo, o nosso semelhante. Porque muitas das vezes a gente pensa, irmãos, em fazer uma faculdade, qualquer coisa do tipo, muitas vezes a gente pensa só em nós. Em ganhar muito dinheiro, em ser bem sucedido, né, em viver bem financeiramente. Mas a gente nunca pensa no principal, que é a gente com as nossas habilidades, com aquilo que Deus ele nos dá, para a gente abençoar a vida do outro. Porque amar a Deus, irmão, com todo o nosso entendimento, eu acredito que é isso, irmãos. É com o nosso intelecto, é com aquilo que a gente recebe do Senhor, a gente dedicar ao serviço de Deus, ou seja, fazer como o Provérbios fala aqui, a gente consagrar, irmãos, ao Senhor tudo aquilo que a gente faz. E é uma coisa, irmãos, que eu tenho procurado fazer, assim, sabe, no meu dia a dia. Quem me conhece sabe. Boa parte das coisas que eu faço, eu procuro dedicar a Deus nesse sentido, de servir ao meu semelhante, de servir ao meu próximo. Com as minhas habilidades, com meus dons. Porque até mesmo Deus ele nos dá dons para que a gente possa servir ao outro. Esse é um fato. E eu queria ler aqui uma frase, irmãos,
que eu achei, não é nenhuma frase, acho que é meio que uma poesia. Eu vi essa poesia uma vez, um rapaz que estava se formando, irmãos, citando, acho que você já deve ter visto esse vídeo em algum canto aí na internet, porque é um vídeo, eu me arrupiei tudinho quando eu escutei esse vídeo, a primeira vez, né? E eu vou citar essa frase aqui, mas eu acredito que vocês conhecem, dizem que é do Papa Francisco, né? Mas eu queria citar para vocês, que fala assim: os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. É uma regra da natureza, irmãos. Então, a gente amar a Deus com todo o nosso entendimento, e a gente pegar o nosso intelecto, as habilidades que nós recebemos na vida, e de uma certa maneira abençoar a vida do nosso próximo. Então, tudo, irmãos, aquilo que a gente for fazer, que a gente possa consagrar ao Senhor, ao serviço de Deus. E a gente fazer isso, a gente vai estar abençoando a vida do nosso semelhante. E só para reforçar ainda mais isso, eu queria citar outra palavra de Jesus, do Evangelho, que ele falou para a gente, que ele fala que é melhor a gente dar do que receber, irmãos. É mais alegria, há mais satisfação, a gente abençoar do que receber. Então, tudo, irmãos, que a gente for fazer, a gente possa consagrar ao nosso Senhor. E dessa maneira a gente vai estar amando o nosso Deus com todo o nosso entendimento. E o último ponto, irmãos, dessa mensagem que a gente vai ver, é que Deus, Ele manda a gente amar Ele com todas as nossas forças. E essa palavra forças no original ela significa energia, vigor e poder. Então, essa parte aqui é muito clara, irmãos. Deus, Ele manda a gente amar Ele com tudo aquilo que a gente tem de melhor. Nosso tempo, as nossas energias, a nossa força. E é interessante, irmãos, porque assim, esse último ponto do mandamento, amar a Deus com todas as nossas forças, ele é o combustível de todos os outros. Porque para que o nosso coração esteja bem, a gente precisa gastar a nossa energia cuidando do nosso coração. Então ele é o combustível, ele é o que gera energia. Para que o primeiro ponto e os demais estar bem, precisa dessa dedicação, da gente gastar energia, irmãos, com as coisas de Deus. Aí aqui, mais uma vez, eu vim falar o que eu já falei para vocês. Se a gente quer mudar a chave da nossa vida espiritual, se a gente quer ter mais intimidade com Deus, se a gente quer viver coisas assim, extraordinárias com o Senhor, assim como os grandes homens de Deus que viveram nas Escrituras, como Elias, Eliseu, que foram grandes homens de Deus, profetas, a gente tem que se dedicar ao Senhor, irmãos. Amar o Senhor de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. É a gente dar o nosso melhor. Que nem quando a gente quer conquistar um bem material, a gente se esforça, a gente trabalha, faça sol, faça chuva, a gente dá o nosso melhor. Assim a gente tem que fazer, irmãos, em relação às disciplinas espirituais. A gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que amar Deus com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, com todas as nossas energias. A gente tem que procurar amar a Deus. Porque muitas das vezes, irmão, a gente gasta tempo, a gente gasta as nossas energias com muitas coisas. E quando é em relação às coisas espirituais, a gente bota corpo mole, parece que a nossa energia vai-se embora, e a gente não se dedica, a gente não gasta tempo. Então, assim, que a gente possa amar o Senhor com todas as nossas forças. Que a gente possa dizer não à procrastinação, à preguiça. Né? E possa realmente, irmãos, gastar tempo com o nosso Jesus. Esses dias eu vi uma frase, né, acho que foi no Instagram, que falava assim: como é que a gente quer passar a eternidade com Deus se a gente nem aqui na Terra a gente gasta tempo com Ele? É uma pergunta a gente, né, refletir, irmãos. Porque lá a gente vai passar a nossa vida com Ele, a eternidade com Ele. Se a gente não quer passar aqui, como é que vai querer passar a eternidade? É uma coisa que não tem muita lógica. E para a gente encerrar, irmãos, eu queria fazer duas perguntas retóricas para a gente aqui. A primeira é:
Como você tem amado a Deus, irmãos? Como você tem amado ao seu Deus, ao seu Senhor? Aquele a qual a gente todo domingo está aqui cantando, louvando, bendizendo. Como a gente tem amado a Ele? E como esse amor que a gente tem amado a Ele tem refletido na vida do nosso semelhante? Porque como eu falei para vocês no começo, se a gente ama a Deus, irmãos, a gente vai amar o nosso semelhante, a gente vai amar o nosso próximo. Pode ter certeza disso. E vale muito a pena, irmãos, a gente praticar isso. As meninas estavam comentando um pouco, ela assistiu um filme, né, aquele filme que está aí no cinema, O Som da Liberdade, que é uma história baseada em fatos reais. É difícil, irmão, a gente encontrar pessoas que fazem aquilo que aquele cara do filme fez, né? De dedicar sua vida em uma causa do bem. O cara daquele ali, irmãos, literalmente é motivado pelo amor. De procurar resgatar crianças que são vendidas, que são maltratadas. Então, quando a gente ama a Deus, a gente vai se preocupar, irmãos, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Amém? Vamos se pôr de pé para a gente orar? E eu queria, irmãos, que a gente fizesse algo assim, um pouco diferente, que a gente separasse aí grupo de 3, e a gente pudesse ter esse tempo de oração pela palavra, por aquilo que a gente meditou.